Oi pessoal, meu nome é Michel Modesto, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no sexto episódio do quadro Assassinos de hoje, eu vou trazer para vocês a história de um serial killer brasileiro. Ele se chama Francisco de Assis Pereira, mais conhecido como o Maníaco do Parque. Mas antes de eu falar sobre ele, eu peço para vocês se inscreverem no canal, já deixar o likezinho aí de vocês para me dar aquela moral e ative o sininho de notificações para ficar sempre ligado nos novos conteúdos que eu venho trazer para vocês aí. E sem mais delongas, roda a vinheta. Francisco de Assis Pereira, mais conhecido como Maníaco do Parque, nasceu em São Paulo no dia 30 de novembro de 1967. Sua infância foi marcada por terrores noturnos, a que seus pais atribuíram a pesadelos que ele tinha. Assim como a maioria dos assassinos em série, ele alega ter sido abusado sexualmente por uma tia materna, e isso o levou a ter obsessão por seios. Ele era conhecido pela família como Tim e era conhecido como um garoto quieto e que nunca tinha desenvolvido nada normal que o levaria a revelar esse maníaco que ele se tornou futuramente. Já na adolescência, ele revelou um interesse pela patinação e se tornou um grande patinador muito conhecido no Parque do Ibirapuera. E foi lá também que ele conheceu uma garota que era gótica e que supostamente ela teria tido uma relação sexual com ele, a qual ela mordeu as suas partes genitais, fazendo com que ele sofresse futuramente de dispareunia. E isso frustrava bastante, porque toda vez que ele ia ter um ato sexual, ele sentia dor, então isso fazia com que ele achasse que ele era impotente. Depois de adulto, ele relatou que um patrão o seduziu e tentou abusar dele, e fazendo também com que ele gostasse de relações homossexuais. Além disso, pessoal, nada mais da vida pessoal dele foi revelado ou passado, e tudo isso que foi dito foi ele mesmo que disse em interrogatório. Pessoal, o que me deixa mais intrigado, não só nesse caso, mas em vários outros casos, em todos os casos que eu vou estudando, que eu tento passar aqui para vocês, é que sempre existe um trauma de infância. Sempre tem alguma coisa que acende lá aquela chama e faz a pessoa futuramente se tornar uma pessoa ruim, se tornar um assassino em série. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso na formação das pessoas, porque é uma coisinha à toa que às vezes desencadeia uma série de acontecimentos aí e que leva a pessoa a virar um assassino em série e ter sempre um final ruim, né? Como acontece em todos os casos. Então, pessoal, antes dos crimes do Francisco, ele viveu por mais de um ano com uma travesti chamada Tainá. Só que ele costumava agredir ela sempre com soco no estômago e tapa na cara. E todas as vítimas que sobreviveram dele alegaram a mesma coisa, que ele era agressivo da mesma maneira, do mesmo jeito. E é aquele sempre modus operandi, né, que eu costumo falar aqui para vocês, né, que todos eles têm uma forma, uma técnica para matar as pessoas e que seguem a mesma regra. Então, pessoal, foi em 3 de julho de 1998 que começaram os horrores, que tudo começou a ser revelado ali e feito com que ele se aparecesse aí mesmo como o maníaco do parque. E aconteceu com o desaparecimento de Selma Queiroz. Ela tinha apenas 17 anos e ela foi encontrada num parque, né? O corpo dela já estava né, se decompondo, foi encontrada pelos policiais. E ao lado dela foi encontrado mais um corpo e depois, dias depois, uma criança brincando pelo parque passou ali perto e encontrou mais um corpo que estava assim, em um estado muito avançado de decomposição. Então, o banco de dados da polícia de desaparecimentos de mulheres naquela região foi acionado e só assim eles conseguiram ir identificando o corpo de cada uma e de quem era. Com a divulgação dessas informações pela mídia, uma vítima do maníaco do parque que sobreviveu conseguiu fugir dele, ir até a polícia e fez um retrato falado dele. E foi onde ele fugiu. Então Francisco passou pelo Paraguai, ficou um tempo na Argentina e logo depois voltou para o Rio Grande do Sul e se hospedou na casa de um humilde pescador. Depois de alguns dias lá, o pescador começou a desconfiar de certas atitudes de Francisco.
Foi então que, no momento em que Francisco saiu, o pescador foi lá mexer nas coisas dele. E quando ele viu a carteira de identidade do Francisco, ele reconheceu o retrato falado que foi divulgado pela mídia, e aí foi então ele foi lá e denunciou o Francisco pela polícia. O Francisco, pessoal, finalmente foi preso em agosto de 1998 e depois horas de interrogatório, ele assumiu 9 assassinatos. Um fato importante é que eles encontraram 8 corpos no parque. Só que um nono corpo foi encontrado depois, com a ajuda do próprio Francisco, porque foi a primeira pessoa, na verdade, que ele matou. E um dia depois ele descontou um cheque dessa menina chamada Isadora. Então a polícia foi questionar ele, isso antes, né, desses crimes todos, e ele só foi acusado de estelionato por ter descontado os 2 cheques no nome dela e ela continuou como desaparecida. E o caso só foi fechado quando ele assumiu esse nono assassinato. Então ele foi condenado por atentado ao pudor, estupro, homicídio e ocultação de cadáver. E juntos, pessoal, no total, a sua pena foi de 268 anos de prisão. No entanto, gente, a gente sabe que no Brasil a legislação daqui é falha e a pena máxima aqui é só de 30 anos. Então, no futuro bem próximo aí, pode ser que o maníaco do parque esteja solto novamente, né? Mais precisamente em 2028, ele vai estar nas ruas de novo e a gente, como sempre, vai estar aqui impotente, sem poder fazer nada, à mercê de mais um assassino em série. Então, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? O assassino em série brasileiro. Gostado, quando eu falo, pessoal, é da curiosidade, é do fato de tudo que desencadeia a pessoa a virar um assassino em série, toda a pena, o julgamento e por tudo que ela paga. Então, se você gostou, pessoal, já se inscreve no canal, deixa seu likezinho e ative aí o sininho de notificações. Se quiser também, me segue nas redes sociais para acompanhar um pouco aí da minha vida, para poder compartilhar com vocês. Então esse foi o quadro Assassinos de hoje e até a próxima. Gente, vocês que estão me assistindo aí, vocês não imaginam a luta que a gente passa para poder gravar esse vídeo e deixar tudo prontinho, tudo editadinho para vocês. Com essa gente gritando, é muito difícil. É a gente que passa na nossa janela, é a gente que tá querendo escutar o vídeo antes dele ser lançado e aí fica gritando, quer aparecer. Então, gente, não liga. Não liga mesmo, porque aparece grito, aparece música, hino de um lado, funk de outro, é muito difícil, gente, é muito difícil. Mas no final vale a pena e eu faço tudo isso pra vocês, tá, gente? Então me dá aquela moral aí que eu tô precisando muito, 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 muito. Obrigado.